Brigas na extrema-direita já mirando a eleição do ano que vem. O Tarcísio tá passando a rasteira no Bolsonaro bem passada. Na frente das câmeras, nos holofotes, faz alguns dias o Tarcísio e o Bolsonaro estavam na AgriShow, que é uma feira aí do agro bem fascista. Tava inclusive com o Kassab, que era inimigo número 1 do Bolsonaro, mas que agora o Bolsonaro tá querendo afagar. E aí o Tarcísio falou bem ali do Bolsonaro e do Kassab, o Bolsonaro falou bem do Tarcísio, mas disse, olha, eu serei o candidato, não tem eleição sem Jair Messias Bolsonaro. E o Tarcísio falou, olha, sua missão ainda não acabou. Porém, nos bastidores, punhal, não é o plano punhal verde e amarelo, não, aquele que era para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, não. É o punhal Tarcísio no Bolsonaro, o punhal pelas costas, não é aqui não, é pelas costas. Por quê? O agro se reuniram ali os bilionários do agro nessa feira e decidiram e avisaram a Jair Messias Bolsonaro a pior notícia que ele poderia ter, que é, Bolsonaro, saia do páreo, saia, não queremos você. Nosso candidato é o Tarcísio, não é você. Você não vai ter apoio do agro se você for candidato, porque nós apoiamos o Tarcísio. E você tentando ser candidato, você está atrapalhando o Tarcísio, porque você é inelegível, você não pode ser candidato. O Bolsonaro quer que ele escolha quem vai ser o candidato, caso ele não possa ser, e ele não pode, ele está inelegível. Porém, o plano que o Bolsonaro quer fazer é copiar, e ele está fazendo isso tudo. Você vê aí o tamanho da inveja que ele tem, é copiar o que o Lula fez em 2018, que é ele manter o nome dele até o último segundo, e aí no último segundo ele troca. Só que o que o Lula fez em 2018 deu errado. O Haddad perdeu. Deu errado. O que se imaginava é que os votos do Lula iam se converter pro Haddad em questão de dias, e não aconteceu isso. O plano do Lula deu errado. E o Bolsonaro quer copiar um plano que falhou. O pessoal do agro já falou, Bolsonaro, não, esse plano não é bom. E olha, o Lula, quando teve esse plano, ele era líder nas pesquisas e ganhava no primeiro turno em todas as pesquisas. O Bolsonaro não tá nem em primeiro nas pesquisas, ele fica atrás do Lula. Se ele fizer um plano desse aí, segundo aí os bilionários da extrema-direita e da direita, ele vai explodir ou implodir a candidatura de quem quer que seja, principalmente a do Tarcísio. Pior, para o Tarcísio ser candidato à presidência, ele precisa renunciar ao governo do estado de São Paulo. Vamos lembrar, o governo do estado mais rico do país, onde mais se pode ter influência, principalmente na imprensa, e onde mais se pode roubar dinheiro e mandar dinheiro aí para empresários amigos, e aí ele e isso vai ter que ser no dia 1º de abril do ano que vem, ou dia 2º de abril. Então ele tem aí menos de 10 meses, tem 9 meses e pouco, para decidir. Fico aqui no meu cargo e continuo mais 4 anos como governador de São Paulo, e aí queira ou não, eu, por exemplo, não quero, mas o Tarcísio vai ganhar com o braço amarrado nas costas, o governo de São Paulo. Acredito eu que mesmo se ele não fizer campanha, ele ganha. Tá nesse nível aí, infelizmente. E aí ele vai perder uma eleição certa, perder a oportunidade de disputar uma eleição certa para ele de ganhar, para ir contra o Lula numa tática que já deu errado com o então líder das pesquisas, só que agora com alguém que nem sequer é líder das pesquisas. Difícil, hein? Muito, muito difícil aí a tarefa do Tarcísio nesse caso. Então, já disseram aí ao Bolsonaro, ó, você tchau. Até porque, Bolsonaro, você provavelmente estará preso muito em breve, então você não deveria tentar dar opinião nisso aí. Você deveria ir para o projeto de direita, que é o que tem mais chance de ganhar aí, encabeçar esse projeto desde já. Você pode até ser o cara ali, o cabeça desse projeto desde já, mas é a chance de você ter um indulto. Se não, você não terá indulto. Enquanto isso, o Caiado disse ao Bolsonaro, o Bolsonaro foi para Goiás, vamos lembrar que o Caiado já traiu o Bolsonaro inúmeras vezes. Inúmeras. O Bolsonaro só continua amigo do Caiado porque ele precisa, porque o Caiado em Goiás e em parte do Centro-Oeste, ele tem muito mais influência política do que o Bolsonaro. Isso foi provado na eleição do ano passado, nas eleições municipais, quando o Bolsonaro lançou vários candidatos contra o Caiado e os candidatos do Bolsonaro levaram uma surra nas urnas contra os candidatos do Caiado, inclusive na capital, Goiânia. E olha que o Bolsonaro passou o dia da eleição em Goiânia. Aí você vê que coisa. E o Caiado prometeu ao Bolsonaro indulto e está tentando de todas as formas o apoio do Bolsonaro. Alguém acredita que o Caiado vai mesmo dar um indulto pro Bolsonaro? Então, o Bolsonaro fez aí, no meio da briga, fez uma exigência, tanto ao Tarcísio quanto ao Caiado. Essa exigência foi feita
publicamente pelo Flávio Bolsonaro, e não sei porque ele ainda não está sendo investigado por isso, ou se estiver porque não fizeram aí um alarde sobre isso, que é, e eu vi a imprensa tratando com toda a naturalidade do mundo. Olha, eu vou te falar, porque eu sempre faço, a minha memória é muito boa nessas coisas. Eu lembro em 2017, quando o Lula fez uma caravana pelo Brasil. Eu lembro da Globo acusando o Lula de fazer pré-campanha para 2018, dizendo que isso seria crime eleitoral. Eu lembro quando o Lula fazia discurso dizendo que, olha, estou sendo perseguido aí pelo Sérgio Moro e o Supremo Tribunal Federal está se acovardando, cadê as instituições desse país para desfazer aí os arroubos desse juiz e tudo mais? A imprensa lembra até hoje das jornalistas falando que o Lula estava pregando ali uma ruptura contra o STF, coisa do tipo, acusando o Lula. Nunca aquilo tomou corpo nem nada, porque o Lula não estava. Era só para acusar o Lula. Lembra quando deram tiros na caravana do Lula e a Vera Magalhães, mas não foi só ela, mas a Vera Magalhães, eu cheguei a mostrar vídeo aqui nos últimos meses, dela dizendo que isso é do jogo político, levar tiro. Deram um tiro no ônibus que estava o Lula, tentaram matar o Lula. Falando que o Lula devia parar de beber tanto, porque ele já tá aí muito bêbado sempre, e olha, e tudo mais. Ele é quem prega a violência, não é a direita não. Que coisa, que coisa. Aí agora, o Flávio Bolsonaro diz que quem for o candidato do Bolsonaro à presidência da República, o Flávio já é mais sóbrio na análise dele, ele não fala que o Bolsonaro vai ser candidato, fala quem for o candidato vai ter que, à força, fazer valer o indulto ao Bolsonaro e a anistia. À força, ou seja, usando exército, usando o que quer que seja, força, arma, contra o Supremo Tribunal Federal. E você vê os mesmos jornalistas que faziam um alarde lá atrás por nada, agora numa ameaça de golpe real, dizendo que o Flávio Bolsonaro disse que se pode usar a força. E não tem um para ligar o ponto e falar, gente, ele quer usar o exército e dar um golpe, ele tá marcando a data do golpe. Se esse cara não for tornado inelegível e preso, pelo amor de Deus, fecha esse país. Porque os nazistas vão tomar conta. É isso. Pois bem, a imprensa fez aí, não deu alarde para isso, mas o Flávio Bolsonaro já falou qual é o plano. E o Bolsonaro externou esse plano aí aos seus agora possíveis inimigos do agro, que é, olha, quem quer que seja o candidato tem que se comprometer com o indulto e se precisar usar força, tem que usar força, porque não adianta vocês prometerem indulto, que o Bolsonaro também, ele é bem burro, mas trouxa ele não é. Ele faz os outros de trouxa ele não é. Que é, olha, você me promete o indulto, eu apoio o Tarcísio desde já, aí vocês precisam do meu apoio agora para converter os meus eleitores ao Tarcísio nos próximos meses, eu sou preso, aí vocês escanteiam o nome Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro já vão votar no Tarcísio, lá da cadeia eu solto notinhas de que, e meus familiares soltam notinhas de que, é para votar no Tarcísio, fazendo campanha para ele. Dia 1º de janeiro de 2027, se der tudo certo aí pro Bolsonaro, e ele é eleito, ele assina o indulto, e no dia 1º de janeiro de 2027 à noite, o Alexandre de Moraes diz, esse indulto é inconstitucional. E aí, logo depois, o plenário do STF vota, nem que seja no plenário virtual, já que vão estar de férias, e diz, olha, é inconstitucional, não tá valendo. Prenda o Bolsonaro, mantenha preso o Bolsonaro. E aí o Tarcísio fala, pô, que coisa, vou mandar então um projeto aí para a Câmara dos Deputados. Aí a Câmara vota só em fevereiro de 2027, e o STF diz, inconstitucional, não existe anistia nem indulto para crime de golpe de Estado. E aí o Bolsonaro continua preso, e aí ele é condenado em outra coisa, e aí em outra, e quando vê ele já tem 70, 80 anos de prisão aí no total, e aí quando vê ele fica preso o resto da vida. É isso que tá o Bolsonaro pensando, pô, aí eu fico preso e me ferro. Não. Pra cima de moi? Não, disse o Bolsonaro aí a todos eles. Então prepara que agora vai começar a ter uma guerra ali na extrema-direita, porque os bilionários já avisaram que o Bolsonaro tem que sair o quanto antes. Também houve aí algumas reuniões do Tarcísio e do Kassab com banqueiros. O Tarcísio já está se reunindo com banqueiros desde 2023. Eu já avisei aqui que ele é o candidato da Globo desde o começo de 2023. Teve uma reunião do Campos Neto, que era presidente do Banco Central, com o Tarcísio, com os donos da Globo e o Luciano Huck, e alguns banqueiros. E ali eles falaram, o nosso candidato é o Tarcísio, fim. E aí eles estão com o Tarcísio. Aí, agora, o Tarcísio teve essas reuniões em que o que foi dito foi, olha, o Bolsonaro tem que sair do páreo quanto antes. Porque se o Bolsonaro continuar com o plano dele de ir até o final, mesmo da cadeia tentar ser candidato até o último momento, vai atrapalhar muito.
E não dá para o Tarcísio renunciar ao cargo de governador de São Paulo com isso aí. O Bolsonaro está tentando, e aí o sistema são esses bilionários, tá? E lembre-se, o sistema compra políticos, compra juízes, compra ministros, compra muita gente. O sistema trabalha comprando os outros, é isso. Quem fala que o sistema é o STF, o sistema é a Câmara dos Deputados, isso é o sistema político do Brasil. O sistema que é aquilo que fica no imaginário do povo, aqueles poucos que controlam ali, como se fosse um jogo de marionetes no Brasil e em outros países, esses são os bilionários. Eles é quem mandam em todo mundo, eles não conseguem tudo que eles querem, é só ver, ó, o Lula é presidente, o PT ganhou 4 eleições, você vê aí muita coisa que eles querem não acontece, mas eles tentam ali fazer do Brasil um jogo de marionete deles. O sistema quer o seguinte, quer o Tarcísio e quer que o Bolsonaro cale a boca o quanto antes. Bolsonaro, sai. O Bolsonaro quer colocar, então, na pior das hipóteses, numa negociação, colocar o Eduardo ou a Michelle como vice. O sistema não vai querer Eduardo Bolsonaro, ou talvez até Flávio, como vice do Bolsonaro. Por quê? Porque a partir do dia 1 de governo, aliás, imagina se o Tarcísio ganha, com Eduardo ou Flávio Bolsonaro como vice. A partir do dia 1 que ele ganhou, nem é dia 1 de governo, ainda a transição, já vai ter tentativa de golpe contra o Tarcísio. E aí, a partir do dia 1 do governo, vai ter tentativa de golpe contra o Tarcísio e eles vão derrubar o Tarcísio e eles vão deixar o país ingovernável para o Tarcísio fazer o que ele já prometeu para os banqueiros. E o que ele prometeu para os banqueiros? Eu não tava lá, mas eu imagino que é o que prometeram José Serra, Aécio Neves e próprio Bolsonaro com Paulo Guedes, que é privatizar a Petrobras, privatizar a Caixa, os Correios, privatizar o Banco do Brasil, fazer uma outra reforma trabalhista para tirar mais direitos ainda do trabalhador, acabar completamente com a fiscalização de trabalho escravo e fazer uma polícia mais repressiva para que nunca alguém de oposição consiga tomar o poder, para que esses bilionários fiquem sempre no poder com o seu amigo. E se o Tarcísio prometer, olha, eu prometo que eu vou dar um golpe e vou ficar para sempre, e ele entregar aí essas outras coisas, os bilionários do sistema, junto com o Rede Globo, dizem, vai lá, meu, vai que é nossa. Peço a sua inscrição aqui. Falou.